Olá, bem-vindos ao Roberto Gamito. Continuaremos na senda de ler os fragmentos deste livro Lembro-me, etc. Para quem acompanha o podcast sabe exatamente do que eu estou a falar. E vamos usar, em princípio, esta frase ou este conjunto de frases para encetar a nossa magra reflexão sobre qualquer coisa, sobre a qual ainda não sei grande coisa, perdoe-me a redundância. Lembro-me de cenas de cama que se focavam principalmente no papel de parede. Eu recordo-me disto. Em puto, em adolescente, depois fui perdendo o encanto em relação a isto. Meditei dentro das minhas possibilidades em volta de cenários idênticos ou muito parecidos a este. Há uma cena de cama e o meu prognóstico é há refustedo, a chamada fornicação, tudo leva a crer, há os gestos, há aquela coreografia que prefacia o sexo propriamente dito. Quando a cena se vai intensificando, a câmara, um pouco por pudor, como se a câmara dissesse não posso ver isso. E desvia, às vezes desviava, filmava o papel de parede. Sendo que as sobras dessa suposta cena de sexo seriam os gemidos, os sons da cama e o mais. E eu recordo-me de pensar nisso. Por que raio é que dois atores, um ator e uma atriz, ou o que for, estão envolvidos, há ali um crescendo, às vezes fora de casa, é um contacto de interesse, esse interesse vai crescendo em linhas de diálogo e há um ponto em que esse calor tem de ser resolvido em sítios próprios. Dá-se o caso de irem por uma casa, por um hotel, há uma conversa já despida de máscaras, intenções aparecem por palavras ou por olhares, e a coisa dá-se e nós interessamos-nos, porque interessamos-nos nos personagens, queremos partilhar aquele calor dentro das nossas possibilidades, aquele calor emanava do televisor. É como se estivéssemos numa cadeirinha ao canto do quarto, sem me perturbar muito, a assistir àquela cena. Apostámos naquilo, vão dar certo. Quando começa realmente, ainda assistimos aos beijos, algumas peças que saem do corpo, zonas que gostaríamos de ver na sua totalidade. Às vezes é uma frame de mamas, e nós, falo por mim, quando era puto, uma frame de mamas era motivo para gáudio, eu ficava contente por vários dias, às vezes falava com pessoas, outras vezes guardava para mim, eu sou a criança mais feliz do mundo, porque guardei na memória um segundo de mamas daquela atriz que andava a pavonear-se com aquele decote. E isto chegava para mim. Eu era uma criança feliz. Quando eu dava conta, isto está mais para ver do que mamas, começava a despir a parte de baixo, envolviam-se ali naquela coreografia ofegante, cheia de gemidos, onde as palavras se despediam das suas bocas. Mas isto não serve de nada ir para a escola, porque em situações destas que me parecem essenciais, a poesia não serve para nada. Aquilo que nós sabíamos, supostamente acreditando, suspendendo a descrença, é que o sexo continuava para lá da nossa visão. Aquilo que nos chegava, muitas vezes, ou era o som, e ficávamos com o papel de parede, que me parece um magro triunfo para o espectador. Alguém que acompanhou durante algum tempo aquela preparação para o ato sexual, e às vezes, em certos filmes, era apenas um ato no filme, era pontuado, era como se fosse o apogeu, podia ter existido antes vários arranques em falso, um de dois caminhos. A relação frutificava, ou então, isto foi um engano. Se for uma comédia romântica, foi um engano e mais à frente, desculpa, foi um engano quando eu disse que era um engano. Afinal, foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. E a cena de sexo muitas vezes não se repetia. Acontece ali a meio do filme e era isto que nós tínhamos. Não sei se está melhor, se está pior, tínhamos de trabalhar com isso. Recordem-se que na minha altura não havia muitas manifestações artísticas dessa índole. Isso era recebido como um maná, como se eu fosse um judeu nos tempos dos egípcios e recebesse qualquer alimento do céu. Eu sentia-me abençoado. E ficávamos com o papel de parede, ou a câmara a focar um lado do quarto, ou então passava logo para outra cena que também me irritava, não sei se me irritava mais deixar de filmar a cena de sexo, deixava-me aquele amargo de boca, mas eu continuava a acreditar que não eram dois atores a fingir, porque isso também é triste. Despiam-se, teatralizavam o sexo, não quer dizer que fodam, mas
ao menos há a teatralização do sexo. Eu não quero acreditar que, mal a câmara se virasse, sentavam-se os dois e fingiam que estavam a foder. Gravações essas que até podiam ser feitas pós aquela cena. Epá, não me matem o cinema. Outra coisa que me parece ainda pior, o facto de estarmos a ver um papel de parede que antes era um personagem, ou melhor, um figurante, era apenas qualquer coisa que estava ali para dar a textura àquela cena, àqueles aposentos. É tudo o que temos. Dentro daquela cena, dentro daquele compartimento, onde estão duas pessoas que se estão a comer com uma voracidade singular naquele filme, aquilo que nos é dado é um papel de parede. Podemos, para passar o tempo, ver os detalhes do papel de parede. É pá, sim senhor, até não ficava mal um papel de parede desses no quarto, enquanto estão duas pessoas a pinar. Pior que isso é quando inicia a cena de sexo, já fora do enquadramento, e passa logo por uma cena que não tem nada a ver. Estivemos parte do filme à espera disso, dá-se a cena de sexo e quando realmente começa a acontecer muda para uma cena, sei lá, de um café onde estão personagens secundários a falar de merdas sem assunto. Parece-me um empobrecimento. Até ao próximo apiadeiro.